Esse é outro vídeo chamado Eu Moro Fora do Brasil. Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê. Vamos começar mais um vídeo? E o vídeo de hoje é aquele que as pessoas vão me atacar e também é aquele que as pessoas vão me amar. Então eu prefiro pensar que as pessoas vão me amar mesmo. Fico com essa informação que eu lido bem melhor, tá? Brincadeira. Eu moro fora do Brasil. Não é novidade pra ninguém que eu moro na Austrália há mais de 6 anos. Pois é, já visitei o Brasil. E eu vou falar a verdade. Eu amo meu país. Eu quero tudo de bom pra ele. Mas tem horas que eu penso, será que eu não sou um sonhador? Ah, por que eu coloco Brasil com Z? Porque eu tô um pouquinho decepcionado com o Brasil. Só um tiquinho, tá? Faz de conta. Só que não. Eu tô muito decepcionado. Porque, querendo ou não, eu vejo cada vez mais e mais e mais palhaçadas desse país chamado Brasil, com S aí no Brasil, mas com Z, olha. Deixa eu falar, eu não vou ficar falando de política, eu não vou ficar falando de falcatrua, eu não vou ficar falando de um monte de barbaridade que acontece na área social e por aí vai, porque é uma palhaçada esse país, não tem jeito. Eu já percebi que o Brasil é uma tenda onde o circo tá armado e tem um monte de palhaço e um monte de gente idiota, enfim, e as pobres vítimas que acreditam nessa palhaçada toda que acontece aí e não tem força pra fazer nada. Bom, quando você mora fora do Brasil, a primeira coisa que as pessoas falam, principalmente as que estão no Brasil, é as pessoas que conseguem enxergar os absurdos que acontecem, nossa, se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade de sair disso aqui e ver uma coisa melhor, acontece, né? E mas muita gente me manda recado do tipo assim, você não está no Brasil para saber o que acontece aqui, é muito fácil falar estando fora, sem saber a realidade. Olha, eu vou usar uma frase do José Saramago que exemplifica bem o que sente um brasileiro que mora fora do Brasil com Z. Às vezes você tem que sair da ilha para enxergar a ilha inteira. É mais ou menos isso, tá? Se eu mudei um pouco, pelo menos é isso que quer dizer. Ou seja, o que isso significa? Quando você está dentro da ilha, você não consegue ter uma visão total, você não vê o todo, não vê mesmo, você tem uma visão periférica de alguns pontos específicos. Mas quando você está fora da ilha, quando você está distante, você consegue enxergar ela inteira. E aí você consegue ver pontos que a maioria das vezes você não consegue ver quando você está naquele lugar. E é isso que acontece com a gente. Por quê? Vou te explicar de uma forma bem bobona mesmo para você entender. Às vezes, quando você está morando no exterior, quando você mora fora do Brasil com Z, você tem ferramentas para comparar duas realidades completamente diferentes. Por exemplo, eu moro na Austrália, você e a grande maioria das pessoas que me assiste, elas moram no Brasil. Às vezes, só morando no Brasil, você só tem aquele ponto de vista. É claro que as pessoas são muito mais informadas, hoje tem internet e por aí vai, mas eu vivo outra realidade morando fora desse país. E eu vivo a realidade australiana, que não é perfeita, não é mesmo, mas é muito boa. Tem coisas maravilhosas que acontecem aqui, mas eu não estou aqui para falar da Austrália, eu estou aqui para falar do Brasil, com Z. Com Z! Eu vejo coisas que dão tão certo na Austrália que poderia dar certo no Brasil. E aí que vem a pergunta, por que que isso acontece? Se a gente tem exemplos de que dá certo, tem que dar certo. Às vezes morando no Brasil e conversando com muitos brasileiros, acredite, eu converso com muitos brasileiros, afinal de contas, eu sou brasileiro, então eu estou em contato com minha família e com meus amigos do Brasil também. Muitas vezes as pessoas falam, eu já desisti, não vai melhorar mesmo, não tenho o que fazer, é assim e vai ser assim para sempre. Não, não é assim e não vai ser assim para sempre. É aí que tem que mudar. Por quê? Eu vejo que não é assim. Eu moro num país onde se alguma coisa está errada, se você não está contente com alguma coisa, você tem o direito de reclamar. Lembre-se que político não é seu patrão, é o contrário, ele é seu empregado. Então o que acontece nesse país que você aceita tudo? Você trata político como autoridade, como top model, seja lá o que for, tá tudo errado, ele tá lá para te representar. Não gosta de alguma coisa? Briga, vai falar com o vereador, vai falar com o raio que o parta, mas tenta fazer alguma coisa, é para isso que você votou nessa pessoa. E tem mais, não gosta dessa pessoa? Escreve o nome dele num papelzinho para você lembrar no futuro na hora de votar. Não é possível que a gente ainda continue com essa idiotice brasileira de quem mesmo que eu votei, me esqueci. Ou pior, essa gentalha que se vende por nada.
para votar num político. Se bem que hoje não é mais por nada, né? Tem tanta bolsa, um monte de coisa aí nesse país chamado Brasil, que olha, dá até para entender como é fácil comprar voto. Mas enfim, azar da grande maioria que acaba pagando por isso, né? E outra coisa, um país laico que tem essa coisa ridícula de religiosos fazendo do plenário, do Senado e do Haikyuu parta de igreja ou de cultos evangélicos, ou seja lá o que for. Vamos entender, as pessoas têm o direito de ter uma religião, mas deixa a sua religião do lado de fora. Quando você está fazendo política, você tem que pensar no interesse da população que votou em você e não no seu interesse. Essas coisas absurdas que acontecem aí, vamos falar de direitos humanos e por aí vai, você já vai entender muito bem o que eu tô falando, né? Coisa ridícula mesmo, só nesse país, viu? Dá vergonha, né? Que vergonha, vergonha dessa palhaçada, desse povo que não sabe votar. Eu não tô falando de você, eu acho que a grande maioria das pessoas que me assistem, elas são pessoas um pouco mais conscientes. Mas tem pessoas idiotas também no meio disso aí que, olha, eu não vou também mudar a idiotice das pessoas, porque cada um sabe o que quer. Mas azar daquelas pessoas que continuam ainda pondo no poder gente idiota. Gente, a equação é simples. Se a gente vê alguns países que tudo dá certo, que a população tem força para tirar político, hoje alguns países políticos não tem nenhum tipo de prioridade, não tem essas casas super maravilhosas, super luxuosas, não tem carros e não tem nada, tem que pagar para ter essas coisas. Por que não acontece a mesma coisa no Brasil? Ou pior, por que corrupto volta do poder? Como é que isso acontece? Me explica que população idiota é essa que coloca, por exemplo, um ex-presidente que teve impeachment e voltou. E não vou só falar dele não, né? Tem um monte de gente que foi salafrária, que foi o bó do borogodó nesse país e que continua lá mamando nas tetas da política, nas tetas do governo. Sabe fazendo o quê? Tirando o seu dinheiro. Mas enfim, ó, não tô aqui pra ficar falando de política, já falei até demais, não tem jeito, eu sempre acabo caindo nesse lado, né? Porque eu vejo um país chamado Austrália, onde apesar das dificuldades, onde apesar dos problemas, as coisas acontecem. O meu imposto é bem empregado, eu vejo coisas acontecerem aqui. E não vejo nesse país da corrupção, da mão grude, né? Você tem um monte de dinheiro aqui, taca a mão e tira do jeitinho brasileiro, de tomar vantagem, de sempre passar a perna no outro, uma barbaridade. Ah, e aí algumas pessoas também me mandam um recado do tipo: muito fácil falar do Brasil agora que você tá fora, né? Que tipo de brasileiro você é? Que tipo de brasileiro que eu sou? Eu sou um brasileiro que luta pelo meu país. E quando eu ouço alguém falar: ah, mas não tem mais o que fazer, não tem jeito, e você fugiu do Brasil? Eu, pra falar a verdade, não fugi do Brasil, não. Eu saí do Brasil para melhorar de vida. Se bem que você pode melhorar de vida também morando no Brasil. Mas eu quis melhorar o meu inglês, eu quis conhecer uma nova realidade, eu quis ver o mundo por um diferente prisma. E me apaixonei com essa possibilidade morando na Austrália. Mas aí quando eu escuto gente falando, brasileiro que mora no Brasil, falando: ah, não tem mais o que fazer, deixa por isso mesmo, é aí que eu fico inconformado. Sabe por quê? Porque eu vejo a grande maioria dos brasileiros que não estão mais morando no Brasil fazendo alguma coisa, fazendo vídeos, criticando, metendo bronca. Aí fica a minha pergunta: será que nós brasileiros que não moramos no Brasil não somos realmente brasileiros? Não somos patriotas? Não queremos o melhor para o Brasil? Será? Será que você não percebe que cada vez que a gente mete bronca no Brasil, que a gente desce a linha e fala essas barbaridades, será que você não percebe que a gente está tentando mostrar que essa realidade que você vive no Brasil é ridícula e inaceitável? Será que você não consegue perceber que a gente está fazendo alguma coisa pelo Brasil, sim? Porque de um jeito ou de outro, eu não estou na política, eu não posso mudar muita coisa, mas aqui nesse canal, te alertando e mostrando algumas diferenças da realidade da Austrália e do Brasil, eu tô te mostrando que dá pra mudar assim no Brasil, que se você quiser, você tem o poder de mudar essas barbaridades. Mas é tão fácil ficar com a bunda gorda, sentada, reclamando da vida e falando: ah, não vai mudar mesmo. Muito fácil, né? E aí então não venha me dizer que nós brasileiros que saímos do Brasil, a gente só critica porque a gente não tem o que fazer. Muito pelo contrário, a gente não vive mais essa realidade. Na teoria, dane-se o Brasil, não é mais ou menos assim? Mas não, sabe por quê? Porque a gente tem família, a gente tem amigos e a gente quer o bem dessas pessoas. Então é claro que eu quero um Brasil melhor. Não por mim, eu não moro mais aí.
mas eu quero um Brasil sim melhor para os meus amigos e para minha família. E é por isso que eu faço o vídeo e vou sempre apontar essas barbaridades que acontecem nesse país, chamado Brasil com Z. Então, por favor, não fique me detonando. Aliás, se você quiser ficar me detonando, faça o que você quiser, porque eu tô pouco me lixando para isso. Mas tenta entender que cada vez que a gente faz um vídeo, não estou falando só de mim, estou falando de todos nós, brasileiros que estamos por esse mundão de meu Deus. Cada vez que a gente faz um vídeo, a gente só quer te alertar. A gente só tá brigando para melhorar essa jossa, esse lugar que é tão bom para tão pouca gente e uma merda para a maioria. Então, na próxima vez, ao invés de ficar criticando a gente, dizendo que a gente não tá nem aí, faça uma coisa melhor. Vai criticar aquele político que tá te roubando. Vai tentar entender quem é que tá fazendo falcatrua para não votar mais nele. Faça alguma coisa pelo seu país. Porque aqui na Austrália eu vejo o povo fazendo isso. Não gostou de um político, eles vão lá e metem a boca e trocam. Porque é assim que tem que funcionar. Político é empregado e não patrão. Então não venha ficar me enchendo o saco porque eu amo o Brasil sim. Hoje eu amo o Brasil bem longe de mim, essa é a verdade. Mas eu quero um Brasil melhor sim. Porque se o Brasil fosse um país justo, coerente, correto e digno, eu estaria lá, não é verdade? Já que não dá para ter tudo isso, então eu fui embora. E hoje eu sou australiano, então eu me sinto nessa realidade. Mas eu quero sim o melhor para você. Tá bom? Eu vou parar por aqui porque eu não vou me estressar mais do que eu já fiquei estressado, porque cada vez que eu falo do Brasil eu tenho que tomar remedinho, porque eu fico estressado e com dor de cabeça. Mas então eu vou ficar relax de alto astral e vou começar a falar da Austrália, tá? Vou ficar falando Austrália, que daí eu já fico de bom humor. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau! Antes de você desligar esse vídeo, por favor, me ajude como? Divulgando esse vídeo. Passa a palavra pra frente, faça com que as pessoas pensem um pouquinho mais nessas barbaridades que acontecem nesse país. Sabe como é que você pode me ajudar? Muito simples. Dá um like se você estiver no Facebook, tenta me seguir pela minha fanpage. Se você estiver no Facebook, claro, se você estiver em outras mídias sociais, você vai saber como fazer isso. Tem um monte de rede social que você pode me seguir. E se você estiver no YouTube ou no Vimeo, é só você se inscrever no meu canal, dar gostei, favorito, faz aquela palhaçada toda, né, que é apertar tudo de coisa que gostei, porque outras pessoas vão estar vendo esse vídeo e você vai estar me ajudando muito a fazer muitos e muito mais vídeos. É isso, namastê.